será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. A você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando nesse mês de maio. Hoje um culto muito especial, no qual nós mais uma vez estamos celebrando o mês da família. Nós tivemos um mês abençoado, no qual o Senhor falou de forma poderosa através das vidas das famílias que aqui estiveram. Eu tenho certeza, queridos, que nós envergonhamos o reino das trevas. Nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor. Satanás ficou envergonhado, porque o papel do inimigo é roubar, matar e destruir, e sobretudo destruir lares, destruir casamentos, destruir vidas de filhos. E quando nós nos posicionamos aqui, não só no ato de estar conduzindo um culto, mas no ato de reflexão e no ato de submissão a Deus e de entendimento de que nós temos que ter um posicionamento como pais, como filho, como esposo, como esposa, o nosso posicionamento conta muito para que nós sejamos influenciadores na obra de Deus, influenciadores na sociedade, influenciadores no reino do Senhor. E quero reler com vocês aqui, no livro de Gênesis 12, do 1 em diante, quando o Senhor chamou Abraão. O Senhor chamou Abraão e fez uma promessa para ele. Gênesis 12 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é para nós, essa promessa é para os dias de hoje também, porque através de Cristo Jesus, nós fazemos parte dessa linhagem de Abraão. Nós somos essa linhagem especial, e Deus constituiu a sua família, Deus constituiu você, constituiu a sua casa, para que sejamos como Abraão, sejamos abençoadores nessa terra. O que o mundo oferece hoje, o que o paradigma do mundo desenha para nós hoje, é a facilidade de destruir, de dissolver uma família. Mas nós não, nós acreditamos que a família faz parte do plano de Deus. A família não é um plano de um casal simplesmente, a família faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. E que esse desafio e que essa alegria não seja resultado apenas nesse mês de maio, mas seja algo que você tenha experimentado, que desse trabalho que nós fizemos possa resultar em maridos que amem mais a sua esposa, resulte em esposas que amem mais o seu marido, filhos que honrem pai e mãe, pais que honram e respeitam os seus filhos, lares fortalecidos e alicerçados, lares em que você, marido, cumpra-se o que está ali na palavra de Deus, dizendo: você é capaz de dar a vida pela sua esposa, amá-la como Cristo amou a igreja. Que isso passe a ser real na nossa vida, e não passe a ser apenas parte de um poema, parte de um texto bonito,
Não, mas é a palavra de Deus que é vida transformadora para a nossa história. Por isso quero convidar você para orar, para orarmos, para nos colocarmos em oração. Pai de amor, meu Salvador, Senhor Jesus querido, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai, para adorá-lo na Tua beleza e santidade, Senhor. Senhor, venha sobre esse ambiente aqui agora, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, contempla a honestidade e a integridade dos nossos corações, ó Pai, nessa entrega a Ti, Senhor. Ó Senhor, é a Tua igreja, Senhor, é a Tua igreja militante da Tua causa, Pai. Queremos fazer a diferença, Pai. Queremos ser sal na terra, queremos ser luz nesse mundo, Pai. Queremos que Cristo resplandeça na nossa família. Senhor, queremos que nos casamentos, nos relacionamentos, Cristo faça parte. Cristo seja, Senhor, a dobra inquebrável dessa relação, Pai. Para que possamos, ó Pai, ser famílias fundamentadas e alicerçadas na Tua palavra, Senhor. Segundo Teus preceitos e segundo Teus princípios, Senhor. Ministra, Senhor, nessa reunião de forma surpreendente, Senhor. Senhor, que nós não somos relevantes, Senhor. Relevante aqui é Cristo Jesus. Relevante aqui é a presença do Espírito Santo, Pai. Nós queremos incomodar o reino das trevas. Nós queremos orar, clamar, ó Pai. E coração serem constrangidos a se arrepender, Senhor. Queremos colocar a nossa história nas Tuas mãos, ó Pai. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Trabalhe em cada liturgia desse culto, Pai. Na ministração, Senhor. Que o Teu poder seja derramado, Senhor. Oh, Pai, temos sede de Ti. Queremos a Tua presença, Senhor. Para onde iremos, Senhor, se somente Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Convido o Ministério de Louvor para tomar posição. E quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você criança que está nos acompanhando. Se livre de todos os conceitos, todos os preconceitos que você tenha. Não tenha expectativa, não nutra expectativa conosco. Mas fala, Senhor, fala comigo. Senhor, fala ao meu coração. Através desses louvores, através de cada ato da liturgia desse culto, Pai. Se conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, queridos, sejam bem-vindos. Que essa seja uma manhã de restauração, aleluias. Que seja uma manhã de renovo, em que a presença do Senhor se manifeste na vida de cada um, de cada família, amém? Louvado seja Deus, que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada dia, que Ele apareça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos aí na tua casa. Diga para Ele que você quer mais dele. Diga que você quer sentir a presença dEle. Aleluia, esse é o nosso desejo. Queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença em nossa vida. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. E menos de mim, e menos de mim, e menos de abra o seu coração para o Senhor e declare: mais de Ti. Queremos mais da Tua presença, Senhor, mais do Teu poder. Mais de Ti.
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh, aleluia. Queremos mais de Ti. Mais. Abra o seu coração para o Senhor nesta manhã. De Ti. Clame, peça, Senhor, eu quero mais de Ti. Oh, aleluia. De Ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. O Senhor cresça na nossa vida, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia, louvado o nome Você pode do aplaudir ao Senhor. Senhor. Louvado seja o nome Louvado do seja o Senhor. nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Que nesta manhã você possa estar sentindo a presença de Deus. Que esse não seja mais um culto, mais uma live, mais um momento repetitivo, mas que seja um momento em que você possa abrir o teu coração para o Senhor. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele é educado, Ele só entra onde Ele é convidado. Então que você abra o teu coração e que você convide o Senhor a estar dentro do teu lar, da tua casa, da tua família. Oh, aleluia. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele
Ele é o meu protetor, o meu salvador, e nele nós devemos confiar, somente nele. Aleluias. O meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia, amigo e fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és o nosso guia. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso Deus, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Obrigada por esse tempo especial, Senhor, em que estamos na tua presença. Obrigada, Senhor, por cada família que esteve, que está conosco, Pai. Ó, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome por tudo que tu és. Estamos com o coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nós e através de nós. Aleluia. E Obrigada, faça Senhor, que a tua bênção continue sobre seu nós, sobre os teus rosto filhos, em ti sobre as nossas e famílias, ó Deus, se estende de conceda geração para geração. sua graça e Aleluia. te dê a paz. Jesus. Amém.
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Que a bênção do Glória a Senhor Deus, nos aleluia. acompanhe em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ouvir agora a ministração através da dança com a Sofia. Pedimos que você continue aí orando, continue clamando. Eu tenho certeza que o Senhor já tem derramado sobre você grandes bênçãos, uma porção do Espírito Santo, e que isso continue acontecendo na sua vida. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente,
num lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Amém, louvado seja Deus. Espero que o Senhor tenha falado, esteja já falando com você de forma poderosa, de forma maravilhosa. O Senhor tem falado conosco em todos os cultos. Cada culto tem sido muito diferente, tem sido ímpar, do modo como Deus tem usado a vida das famílias aqui de forma poderosa. E hoje, por ser o nosso último culto do mês de maio, do mês da família, nós separamos uma surpresa muito agradável para você. Quero convidar aqui o pastor Rodrigo, sua esposa, casal muito especial. O pastor Rodrigo já esteve ministrando para nós aqui no encontro com os homens. Foi uma palavra poderosa, uma palavra de grande instrução para as nossas vidas, e ele nos dá a honra de estar aqui novamente, juntamente com a sua esposa, hoje trazendo uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você que está aí na sua casa, os irmãos que estão aqui na nave da igreja, para intercedermos por esse casal, para que o Senhor use a vida deles de forma poderosa, de forma que venha impactar a sua vida e fecharmos essa programação com chave de ouro, do ponto de vista do Espírito Santo tocando no seu coração e fortalecendo relacionamentos. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, nos sentimos honrados de ter esse casal tão inspirador conosco, Pai. Senhor, que o Senhor continue a agir, Senhor, a usar a vida desse casal de forma poderosa, Senhor. Sei que eles estão posicionados aqui como vaso teu, Senhor, para ser usado, para ser dispenseiro das tuas obras, daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Pai. Fala conosco, Pai. Continue trabalhando nos nossos corações, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, vivenciar curas, vivenciar libertação e, sobretudo, a manifestação do Espírito Santo nesse ambiente, Pai. É o que te pedimos e te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esteja à vontade, querido. Paz do Senhor a todos. Nós queremos desde já agradecer nesta oportunidade, agradecer nessa oportunidade, neste culto, neste encerramento deste mês da família. Sentimos-nos honrados. Nós queremos agradecer ao nosso pastor, a nossa pastora, aqui pela rica oportunidade. E nós cremos que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Paz do Senhor a todos, bom dia.
que esse seja mais um encontro agradável, encontro com Deus, encontro aí com a família, e que Deus venha continuar falando, assim como já falou por meio do louvor, por meio da dança, aos nossos corações, e que Ele venha continuar falando conosco. Nós agradecemos o carinhoso carinho e temos certeza que Deus ainda terá uma palavra para as famílias nesse dia. Nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, onde as famílias estão sendo devastadas, nós queremos trazer como reflexão aqui para todos aqueles que nos ouvem, um texto bem conhecido no livro de Neemias, capítulo de número 4, a partir do verso 7. Nós leremos até o verso 14. Neemias, capítulo 4, 7 ao 14. Que nos diz assim: porém, sucedeu que quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos e todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite por sua causa. E Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. Só para lembrar, Nabucodonosor fez uma investida. Só lembrando que Nabucodonosor era rei da Babilônia. Babilônia, um grande império até então, antes de ser dominado pelos persas. Invadem a Síria, por cima invadem Jerusalém, destrói o templo de Deus, devastam a cidade e derrubam os muros. Levam cativos para a Babilônia, jovens, e aí a gente tem, nessa primeira leva, como é de conhecimento de todos, Daniel, Asaías, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, só para a gente contextualizar aqui. E dentro desse exposto, templo destruído, famílias destruídas, filhos sendo cativos na Babilônia, os muros em ruínas. Levanta-se 3 grandes homens para uma grande obra. Primeiro, Zorobabel traz o povo de volta, reconstrói o templo. Esdras, que traz o povo novamente para o altar do Senhor, traz a lei novamente para o seio do povo de Deus. E aqui nós temos Neemias com a incumbência de reconstruir os muros da cidade. É aqui que nós queremos chegar. Eu fiz um rápido apanhado histórico, só para a gente situar onde nós queremos adentrar, por onde nós queremos caminhar, o que esse texto quer falar para nós neste encerramento do mês da família. E aí, dentro do exposto,
nós vamos ver que Neemias, com todas estas famílias, eles têm alguns desafios para a reconstrução dos muros. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual o primeiro desafio? E antes de falar o primeiro desafio, é importante a gente lembrar que nessa época pandêmica que nós estamos passando, todas as famílias têm desafios a enfrentar. Talvez algumas enfrentem desafios financeiros, outras desafios na comunicação, outras desafios com filhos, nas drogas, outros desafios com filhos, crianças passando para a fase da adolescência, aquela fase de transição. Então, todas as famílias nessa época, existem problemas que se intensificaram com a questão pandêmica. E pensando nessa questão, esse texto muito tem a contribuir para a nossa reflexão em relação à família e aos enfrentamentos dos problemas que muitos de nós passamos ou estamos passando nessa pandemia. A primeira coisa que nós precisamos prestar atenção, que o texto nos dá indícios, é cuidado com as atitudes das pessoas. Cuidado com as atitudes das pessoas que nos envolvem, que estão ao nosso redor. Por quê? Nos versos que nós não lemos, os versos que antecedem, do 1 ao 6, nós vamos ver que dentro da fala, principalmente de Sambalate, nós temos ira, indignação e zombaria a respeito daquele povo que está diante de um grande desafio. Se nós formos perceber, até mesmo em Neemias, antes mesmo deles construírem, ou antes mesmo deles começarem o processo de reconstrução, há uma zombaria concernente àquilo que o povo, que as famílias estavam dedicadas a fazer. Então, a primeira coisa, ou o primeiro insulto, porque nós vamos ver aqui dentro desses versos, do 1º ao 6º, 5 insultos que essas pessoas, lideradas por Sambalate, fazem ao povo de Deus, às famílias que estão dispostas à reconstrução, a este restabelecimento de uma vida dentro da normalidade. A primeira coisa, o texto nos diz o seguinte, verso de número 2: e falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem estes fracos judeus? É o primeiro insulto que aquele povo ouve. O que fazem vocês, seus fracos? O que vocês estão fazendo aí? Por que é importante pontuar isso? Porque para o inimigo, para aqueles que afrontam estas pessoas, o estrago que fora feito aqui pela Babilônia é bem maior do que as forças daquele povo que está disposto à reconstrução. O estrago é bem maior do que a força. E se a gente for contextualizar, ler todos os capítulos aqui de Neemias, nós vamos ver que não são muitos que voltam, não são muitos que estão dispostos à reconstrução. Então, diante dos olhos aqui do inimigo, é muita coisa para pouca força, é muito trabalho, é muito estrago para pouca força. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque diante de problemas que estragam, destroem, processam a família, muitas vezes alguns olham para aqueles que querem reconstruir, para aqueles que querem restabelecer, para aqueles que querem dar um ar novo para o seu lar, dizem: você não tem força para isso. Você não tem condições para isso. O estrago é muito grande. Você percebeu o que aconteceu dentro da sua casa? Não dá mais, é melhor desistir.
Não dá mais, é melhor parar. Eu atendo uma garota que ela perdeu o pai com 41 anos por Covid. Ela é enfermeira. Um estrago dentro do lar. Ela falou: Rodrigo, eu tive que pedir demissão, porque eu estava no covidário e eu não conseguia chegar naquele hospital e lidar com aquelas pessoas e não lembrar do meu pai. E às vezes o estrago parece maior do que as nossas forças. Mas Deus nos trouxe aqui nesta oportunidade para dizer que, independente das nossas forças, nós iremos lutar por nossas famílias. E é interessante que, dentro dessa questão do inimigo se voltar para o povo e mostrar a sua fraqueza, ele estava dizendo: o trabalho que vocês têm é bem maior que as condições para se lutar. Então, nesse momento de afronta, ele estava dizendo: é melhor vocês desistirem, porque tem muito trabalho, as condições de vocês de virem de um outro lugar para cá, e aí vocês encontram mais trabalho ainda, então é melhor desistir, porque condições nenhuma vocês têm para enfrentar essas problemáticas que vão surgir. E é interessante que o que nós precisamos refletir é que as nossas famílias muitas vezes passam por isso. As condições são poucas para tanto trabalho que precisa ser enfrentado. Mas nós vemos, por meio desse reflexo bíblico, desse recorte bíblico, que é possível. Que há possibilidade de se lutar e de ver algo além apenas das condições que estão impostas. E é interessante que, quando Neemias já está no processo de reconstrução, alguns já têm vida restabelecida lá com os medos persas. Alguns já têm negócios, outros nasceram lá. E aí nós pensando nesse texto e refletindo, e algo falou aos nossos corações em dizer que voltar exige estar disposto a enfrentar os desafios. Porque imagina, eu estou com minha vida restabelecida já. Apesar de eu estar cativo em outro lugar, eu nasci aqui. Às vezes eu não nasci aqui, mas eu me restabeleci neste lugar. Já tenho meu negócio, já tenho meu serviço, já tenho minha casa. E pensar em voltar para aquilo que foi destruído, e pensar em voltar para aquilo que sofreu danos e danos grandes, porque o templo não existia mais, os muros estavam destruídos, as casas estavam devastadas. Então voltar existe estar disposto a enfrentar estes desafios. E aí a gente vai pensar que alguns não voltam porque preferem estabelecer suas vidas em um outro lugar. Calma aí, Rodrigo, não estou entendendo. Alguém muitas vezes prefere estabelecer uma nova família do que voltar e reparar o estrago, do que voltar e reconstruir os muros, do que voltar e reconstruir ou trazer de volta, como Esdras fez, trazer de volta a presença de Deus para dentro do lar, restabelecer o lugar da adoração, edificar novamente as estruturas básicas que nos dá sustentação para enfrentarmos uma segunda-feira, uma terça, quarta, quinta, sexta, para enfrentar os nosso dia a dia, porque o que nos dá estabilidade é aquilo que nós plantamos dentro dos nossos lares. Mas para voltar e reconstruir e lidar com as problemáticas, é preciso estar disposto, é preciso saber que eu vou enfrentar aquilo que foi devastado, que foi a ruína. Mas se depender de mim, nós iremos voltar.
se depender da gente, se depender dessa igreja, as famílias vão voltar, os casamentos serão restabelecidos, os filhos voltarão a amar os pais voltarão a mover os seus corações para com os seus filhos. Nós cremos nesta palavra. E o que caracteriza se a família é forte ou é fraca? Nesse contexto eles estavam dizendo, vocês, as famílias, o grupo de vocês são fracos. Mas o que caracteriza se a família é forte ou é fraca é justamente essa disposição dos membros para lutar, para reconstruir, para viver o novo. E é interessante que na disposição, quando a gente se dispõe a lutar por algo, a gente precisa ter as armas adequadas para fazer isso. Não adianta eu ir para uma guerra onde tem fuzil, onde tem metralhadora com a faca ou com canivete. É necessário, diante dessa disposição, ir com a arma adequada, porque senão eu corro o sério risco de, mesmo estando disposto, eu perder a guerra. Então, a disposição e esse olhar crítico para a arma que eu vou levar para lutar é que vai caracterizar a minha fortaleza ou a minha fraqueza. E se a gente for pensar, às vezes, por estar num ambiente devastado, às vezes a gente acredita mesmo que não tem forças. Por estar num lugar que foi afligido, um ambiente tóxico, um ambiente onde a violência predomina, às vezes o inimigo até convence que muitos não têm forças. Nós temos lidado com várias pessoas, adolescentes, crianças, jovens, por estarem num ambiente de devastação, onde a mãe tem que esconder a faca, onde ele tem que dormir com um olho aberto, outro fechado, onde a problemática é tão grande que ele prefere entregar os pontos e dizer que não há mais solução, e dizer que não há mais saída. Dia de sábado eu converso com a menina que faz 8 anos que ela sequer tem notícia da mãe. O que você mais tem medo? O que eu mais tenho medo é da minha mãe. Imagine uma garota dessa, nesse estado de devastidão. Muitas vezes o inimigo convence que ela não tem mais forças. Porque se nós formos raciocinar fora do âmbito espiritual, o maior amor que existe aqui na terra é o amor de mãe. Eu sou pai, nós temos pais aqui, mas não compara, ou não se compara o amor de uma mãe e de um pai. Na estatística não se compara. E aí, quando isso é subvertido, quando este amor falha, quando esta criança não é receptáculo deste amor, esse coração é devastado. Os muros de proteção para esta criança, para esta adolescente, para este jovem, vai a ruínas. E aí, consequentemente, muitas vezes esta pessoa é convencida que ela não tem forças para sair dessa situação. Por isso que hoje nós encontramos e nos deparamos com tantos jovens que chegam com o braço enfaixado, porque se mutilaram com gilete.
que chegam nas igrejas de manga longa no maior calor. Por quê? Porque ela não quer mostrar aquilo que angústia fez com que ela fizesse. Filhos que estão sendo destruídos pela falta do amor. Mas neste encerramento nós cremos na reconstrução deste coração, nestes muros de proteção, no restabelecimento da esperança. Nós acreditamos. Um outro tipo de insulto, primeiro eles insultam com a própria pessoa, tentando desanimá-los para nem começar a obra. E um outro tipo de insulto é em relação à fé. Eles dizem: oferecerão sacrifícios, ou seja, a fé de vocês não é suficiente. Além de vocês não terem forças, a fé de vocês não é suficiente. Mas aí nós vemos que nesse caso, os recursos eles surgem por causa da fé. Então existem algumas coisas na família que a fé precisa ser mantida a qualquer custo, porque os recursos aparecerão por meio da manutenção da fé, de se guardar a fé, de confiar, de manter viva a expectativa de que dias melhores virão, de que os recursos aparecerão. Então nós vemos aqui que o que movia essas famílias em relação a essa reconstrução era justamente a fé que eles tinham. Uma outra coisa, um outro insulto ele diz o seguinte: será que eles serão capazes? Ou vocês acham que são capazes de terminar isso em um dia só? O que eles queriam dizer é o seguinte: vocês acham que vocês vão construir isso daí? Tenho certeza que logo, logo vocês vão desistir. Porque, olha os muros, olham vocês. Eles veem que estas famílias estão empolgadas para a reconstrução do muro, ou dos muros. Mas o que mais o inimigo quer fazer é tirar, é fazer com que nós venhamos desistir das nossas lares, das nossas famílias, de reconstruir aquilo que foi destruído. O que mais o inimigo quer fazer, e o que nós temos visto, é dizer: deixa pra lá, para que lutar por esse relacionamento? Divórcio está normal na igreja, casa com outra. Para que tanto esforço? Para que conversar com o pastor? Para que pedir aconselhamento? Desiste disso daí. É muito esforço, é algo que não... Desiste. E aí a gente vê o número de divórcio crescendo. Que as famílias deixaram de lutar. O inimigo colocou no coração que elas precisam sim desistir, que não vale a pena. Mas eu continuo crendo que a família é uma instituição criada por Deus. É a instituição, ou a maior instituição instituída por Deus aqui na terra. Porque sem família nós não temos igreja. Não temos sociedade. Não temos vida saudável sem família. E é importante frisar que dentro desse insulto para lançar o desânimo, eles não conseguiram, porque havia aqui atitudes de continuidade. Na família, nas famílias, nos dias de hoje principalmente, faz-se necessário essas atitudes de continuidade. São as atitudes de continuidade que não vai fazer com que amanhã, com o problema pequeno ou o problema grande, faça com que a gente desista da nossa família. Faça com que a gente perca a expectativa de que dias melhores virão. A gente atende um casal e eles sempre vêm para o atendimento e eles
não descartaram a possibilidade da separação. E a gente disse, enquanto houver esse pensamento de que se amanhã não der certo eu separo, vocês vão estar nesse círculo vicioso. Por quê? Porque não há atitudes de continuidade. Aconteça o que acontecer, está descartado da minha vida, do meu casamento, da minha família, a palavra separação. Por quê? Porque eu decidi que nós teremos atitudes de continuidade, que os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas nós os enfrentaremos porque nós temos a esperança de que amanhã vai ser melhor. O quarto insulto, eles disseram o seguinte: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Ou seja, não existe mais condições para reconstruir. Não há mais tijolos, não há mais pedra, foram destruídos, foram queimados. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão querendo fazer? Vocês querem construir, reconstruir o muro com o quê? Se não tem tijolos, se não tem pedras. Vocês vão tirar da onde? O inimigo está falando isso. Vocês vão tirar da onde? Matéria-prima. Porque os inimigos estão dizendo que não há mais estrutura. Aquilo que vocês precisavam para reconstruir foi destruído, foi queimado. Não existe mais. Não tem mais condições. Você viu o que ela fez? Não tem mais condições. Acabou. Você viu o que ele... Só um parênteses aqui. A gente luta pela família. A gente coloca os nossos corações nisso. Mas quando nós falamos com relação que nós lutamos pela família, existe uma exceção quando há violência, quando há agressão, quando há desrespeito, quando excede o limite, quando não existe mais reciprocidade. Não estou falando de briguinha, não. Porque hoje qualquer coisa... Nós fomos atender um casal uma vez, e eles estavam brigando por causa de feijão. Mas não é porque estava faltando feijão, não. É porque o irmão comia muito feijão. Ele comia 2 quilos de feijão por semana. E a mulher estava brava com isso. E queria separar por causa de feijão. Gente, eu quase vou no mercado e compro um lote de feijão. Eu falo, não separa não, pelo amor de Deus. Deixa o menino comer feijão aí, gente. Mas é por qualquer coisa hoje. Não estou falando por abusos. Eu não estou falando daquilo que descumpre aquilo que Deus quer para os relacionamentos. Eu estou falando daquilo que nós sabemos que se nós lutarmos, se as famílias lutarem, os seus relacionamentos serão reconstruídos. Tem casamentos se findando com 3 meses, com 7 meses, com 1 ano e 1 mês. Gente, era para estar em lua de mel. Acabou. Acabou. Nós temos na mídia aí, o cara tá fazendo show com a mulher no hotel e traindo a mulher debaixo do nariz dela, gente. Que tipo de família é esta? Precisamos urgentemente reconstruir os muros e falar daquilo que é prioridade para as nossas vidas. Casamento não é brincadeira. Coração é um lugar sagrado. Eu preciso tirar as sandálias dos meus pés para pisar aqui dentro. Mas hoje virou oba-oba. Não estou nem aí se eu destruir um coração. Eu não estou nem aí se eu devastei uma família.
Mas nós encerramos esse trabalho dizendo que nós continuaremos com as nossas espadas nas mãos, lutando pelo valor da família. Um outro tipo de insulto, e o último insulto que eles fazem em relação aos judeus é o seguinte: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o muro, ou derrubará o seu muro. Ou seja, vocês podem até manter a fé, vocês podem até serem fortes, vocês podem até nutrir a expectativa e atitudes de continuidade, mas ainda que vocês façam alguma coisa, uma pequena raposinha, ela vai vir e vai destruir tudo aquilo que vocês fizeram. Então, sempre vão existir esses insultos para fazer com que nós abramos mão dos valores da família, da manutenção da família. Ou seja, ele está dizendo, pode reconstruir, mas não vai durar por muito tempo. Querendo fazer com que todas as atitudes anteriores, quando chegasse aqui nesse ponto, fossem desfeitas, ou que abrissem mão delas. E é interessante que eu atendo uma moça que ela diz o seguinte, em relação aos pais, tem uma dificuldade muito grande em relação aos pais. Eu já tentei, eu já fiz, o que você fez de tudo? Não sei falar o de tudo. Então nós estamos numa geração onde constantemente o que se faz acha que é muito, que é uma coisa muito grande e não vai fazer mais nada. Os relacionamentos entre pais e filhos na atualidade são relacionamentos extremamente comprometidos, justamente porque acha-se que tudo que foi feito foi em vão. Tudo que foi feito e não há mais nada a se fazer. E eu perguntei para ela, a última que eu atendi no sábado, eu disse, o que você sente mais vontade? Eu sinto vontade de abraçar o meu pai. E a gente, quando defende os valores da família, a gente diz que a família é como se fosse uma engrenagem. Ainda que eu sinta saudade, vontade de que meu pai me abrace, se eu fizer esse movimento contrário, a engrenagem vai movimentar. Ainda que meu pai não retribua o abraço naquele momento, vai fazer com que ele reflita que eu tenho a necessidade de abraço. E aí a engrenagem muda, as pessoas, quando um muda, a gente acredita que move alguma coisa, move pensamento, move coração. São esses valores que a gente tem que manter, por mais que o inimigo venha e diga, você pode até fazer isso, mas por um mínimo assim, tudo isso que você fez vai ser em vão. Na verdade, aos olhos humanos, o que aqueles inimigos estavam dizendo tem uma certa coerência. Por isso Neemias vai orar, no verso 4. Tem uma certa coerência, porque a cidade está devastada, são poucas pessoas, você está vindo sem recurso nenhum, tem uma certa coerência. Por isso que no verso 4, Neemias vai orar, e vai orar para quê? Para saber quais as melhores estratégias a serem adotadas e manter viva a esperança de que todos os esforços valem a pena. Era sim um trabalho difícil, uma grande reconstrução, pois o estrago foi grande. Mas em vez de dar ouvidos às vozes que diziam para ele desistir, ele depositou a sua confiança em Deus que o podia ajudar. E é interessante que quando Neemias ele vai orar para dizer, Deus me orienta, quais os recursos que eu devo buscar, quais as forças que eu devo disponibilizar e empregar para que de fato o muro seja reconstruído. Não foi uma oração para entregar nas mãos de Deus, porque é mais fácil. Existem coisas na família que dependem do marido para fazer, para que mude, para que os muros estejam ali construídos e que haja uma fortaleza na família. Existe coisa na família que precisa ser feita pela mulher, pelo filho. E aí Neemias nos ensina aqui que quando
esse momento de oração é para dizer: Deus, me ajuda a abrir os olhos, a buscar os recursos adequados, a atribuir forças aonde eu devo atribuir, para que de fato eu cumpra a minha parte e seja reconstruído, seja feito esse trabalho. Do contrário de falar: Deus, olha, entrego nas tuas mãos, faz um milagre, o Senhor se responsabiliza quando depende de mim. Então ele está dizendo, é necessário orar sim, mas é necessário pedir para Deus o que eu preciso fazer para que essa situação mude. Por que os inimigos não queriam que eles reerguessem o muro, reconstruíssem os muros? Porque muro, dentro desse contexto militarizado, né? Muro é sinal de segurança, muro é sinal de proteção, muro é sinal de fortaleza. Uma cidade bem murada é uma cidade difícil de ser conquistada. Uma cidade bem murada é difícil de ser destruída. E aí, se a gente pensar neste contexto que nós estamos, neste final, deste propósito aqui, o que mais o inimigo quer, ou a grande luta do inimigo, é enfraquecer as famílias, é derrubar os seus muros, é deixar as famílias desguarnecidas, é deixar as famílias sem proteção, é deixar as famílias mais suscetíveis a simples ataques. O grande investimento da família vai destruindo os muros, vai influenciando a criança, o adolescente, vai colocando uma hora extra aqui, vai colocando uma conversinha, uma rodinha de amigas ali. Nós conversando com um casal, e a mulher, ela abriu o jogo e falou: o círculo de amizade que eu estava me influenciava totalmente para eu deixar o meu marido. Para quê? Destruindo os muros, né? Para que se manter casada? Você é independente, você não depende dele para nada, você trabalha. Para que você continua? E aí ele vai atacando os muros. E aí ele vai desguarnecendo as famílias. E aí vem pandemia, e aí vem desemprego, e aí vem isolamento. Estou falando que é o inimigo que está mandando nada. Estou falando que tem coisas que contribuem para que os muros sejam derrubados. E o papel dele é esse. Mas nós cremos, continuamos confiando, continuamos lutando. Esse trabalho aqui foi um mês de trabalho em prol das famílias, é um trabalho de reconstrução dos muros. Então lá no começo de maio colocou um tijolo. Hoje, se Deus quiser, a gente encerra esse muro, crendo em vidas restauradas, crendo em famílias restabelecidas, alegres, felizes. Bem, é a nossa fé. Por isso que ele vai orar, para renovar as suas esperanças com relação a toda essa reconstrução. E no versículo 10 até o 14, vai nos dando indícios de... entre linhas, o texto está dizendo: cuidado com 3 tipos de inimigo que existem e que pode afetar essa construção desses muros para a proteção da família. Quer ler? Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão nem verão, até que entremos no seu meio, e o matemos e o façamos cessar a obra. E sucedeu que,
Vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos, atrás das muralhas, e nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Então nós temos aqui nesse texto que o primeiro inimigo que pode afrontar a família, ou que pode impedir a construção do muro para a proteção da família, é o cansaço. O primeiro inimigo que se manifesta aqui é o cansaço. Por quê? Dentro desse contexto havia muito trabalho. E o muito trabalho traz cansaço. Então, um dos inimigos que pode impedir a manutenção dos valores da família é o cansaço. As famílias que têm filhos pequenos, às vezes chega muito tarde do serviço, a criança está lá, esperou o dia todo pelo pai ou pela mãe para brincar, e o cansaço o impede de naquele momento interagir com a criança. E talvez aquela seria a oportunidade de fazer com que aquela criança ou aquele adolescente futuramente não aceitasse opinião alheia que fizesse mal para a sua vida, dentro da sua família, dentro da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o cansaço nos impede de guardar valores, de injetar valores na família. E nós precisamos prestar bastante atenção nesse inimigo. Um outro tipo de cansaço é daqueles que se cansaram... Não. Outro tipo de inimigo. De inimigo, desculpa. Outro tipo de... Não, é o mesmo. Outro tipo de cansaço, porque ela falou de um cansaço mais usual. Um outro tipo de cansaço é daqueles que se enfadaram de tentar reconstruir estes muros. Judá disse: eles já estão desfalecidos, estão cansados, é muita coisa. Quem nunca ouviu assim: desculpa, mas eu já cansei dele, desculpa, mas para mim não dá mais, cansei de lutar. Já conversei com o pastor, já conversei com a mulher do pastor, já procurei terapeuta, já fui psicólogo, já fui em um monte de lugar e desculpa, mas eu cansei. Cansaço é um dos inimigos que tem minado as forças das famílias. Já abri mão dele. Só quer saber de ficar na rua. Já abri mão. Está usando drogas, abri mão. Abriu mão. Abri mão. Foi pro lado da homossexualidade, abri mão. Não, independente do que ele é, meu filho, é minha filha. A salvação dele, ele se acerta com Deus, mas eu não posso abrir mão daquele que eu me propus a ser. Eu sou pai, independente das escolhas das minhas filhas. Eu preciso amá-la porque foi uma escolha minha. Por isso que a gente passa na frente dos presídios, a gente vê lá uma filha de mãe, geralmente mães. Por isso que eu falei lá atrás do amor de mãe. Porque independente daquilo que o filho dela fez, ela escolheu amar aquele homem, aquela mulher que ela gerou. Ah, mas fez, não quero saber. Ele se acerta com a justiça, se acerta com Deus, mas eu vou continuar amando como Deus nos ama e não desiste de nós. A gente precisa encerrar. Um outro tipo de inimigo para a gente correr é o desânimo. Desânimo vem de duas palavras, que é des e ânimos, ou seja, sem alma, sem desejo, sem forças. Porque muitas vezes nas nossas famílias, para algumas pessoas fica a impressão de que eu fiz tudo que eu podia fazer, mas todos os esforços foram em vão. A gente atendeu um casal, ele tinha
80 e ela tinha 79 anos, e eles foram procurar atendimento para se separar. A intenção dela era se separar amigavelmente, depois de viver 50 anos juntos. E ele disse: por mais que ela esteja sem desejo, por mais que ela esteja sem forças, mas eu decidi amar, e eu vou ficar com ela o resto da minha vida. E a gente, depois de muito tempo, de muito momento de reflexão, eles continuam casados até hoje, graças a Deus. Mas muitas vezes o desânimo nos move a pensar: tudo que eu fiz para minha família foi em vão. Tudo que eu fiz para o meu filho foi em vão. Tudo que eu fiz para o meu cônjuge foi em vão. E nós precisamos ter muito cuidado com esse inimigo. O outro inimigo e último é o medo. Mas já falaram 10 vezes que eles estão cercando a gente, o texto está dizendo, estão cercando a gente, e que eles vão vir e não vai restar nada da gente. Medo. E é importante nós frisarmos que o medo tanto paralisa quanto contagia. Haja vista os 10 espias. Não, a cidade não tem gigantes lá, não vai dar. É verdade, não vai dar. O medo contagia e o medo paralisa. E aí nós vamos ver que o medo se move em 3 direções: medo de perder, medo do processo. Acho que isso é importante. Medo do processo. Será que vai dar certo? Será que vale a pena? Mas eu já depositei toda a minha confiança. Será? Medo do processo. E aí, consequentemente, medo do fracasso. E se eu fizer e der errado? E se eu depositar a minha confiança nesse relacionamento e acontecer a mesma coisa? E se... medo do fracasso. Então, medo é um outro inimigo que nós devemos combater. Termos muito cuidado, porque medo é um gatilho que estimula o estresse. Então, às vezes eu não luto por conta desse medo, e aí acaba gerando estresse e não se faz nada em prol da mudança necessária. Mas nós também precisamos, para encerrarmos, pensar quais são as estratégias que nós devemos ter para superar e vencer os desafios da reconstrução. Existem algumas dicas de estratégias que nós podemos fazer para superar e vencer os desafios que a reconstrução nos impõe. Primeira estratégia, olha o que ele disse: por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás das muralhas e nos lugares mais altos, pus o povo segundo a sua família. Então, a primeira estratégia: ocupe os lugares vulneráveis. Tape, aquele nosso jargão cristão, tape as brechas. Tapem as brechas, se coloquem nas brechas, se coloquem naquilo que é mais vulnerável, naquilo que você sabe que vai pegar, naquilo que você sabe que vai dar problema. Mulher está chegando, corre para a pia, vai lá, tampa a brecha, não deixa, não dá mole, né? Não dá mole, fecha. Lugar vulnerável. E a gente sabe onde são os lugares vulneráveis das nossas famílias. Para alguns, o lugar vulnerável pode ser um elogio, pode ser a divisão de tarefas, pode ser a compreensão, pode ser um momento de diálogo, pode ser um passeio. Cada família sabe aonde pega, aonde está vulnerável na família, e esses lugares precisam ser tapados. Uma outra coisa é reúna a família. O Mário Sérgio Cortella, ele diz que na década de 60 eles tinham o costume de se reunir, a família se reunia na sala e era um voltado para o outro, as cadeiras, né, em círculo, e eles conversavam, eles contavam histórias, eles vivenciavam momentos muito importantes, eles liam a Bíblia juntos, eles falavam sobre como foi o dia do trabalho do pai, como foi da mãe, como foi das crianças, até que um dia chegou uma caixa preta
na casa deles, e todos, foi colocado na estante, num lugar, e todos se voltaram para a televisão e deixaram de se voltar um para o outro. Então é necessário, principalmente nos dias que nós estamos, nós precisamos reunir a família. Para quê? Para criar histórias, para criar memórias. Para quê? Para lá na frente o adolescente pensar no verso bíblico que diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? Quando eu estava reunido com meu pai e minha mãe, e eles diziam que esse momento difícil vai passar. E eles diziam que dias melhores virão. E eles diziam que Deus é a nossa fortaleza. E eles diziam que amanhã será outro dia. São memórias que ficam por meio da reunião da família. Infelizmente hoje nós temos cada um se reunindo com seu aparelho dentro do quarto, outro na sala, outro na cozinha, e a família está perdendo o momento de reunião, onde um olha para o outro e vai criando memórias que vão fazer a diferença lá na frente. Infelizmente nós temos uma geração muito sábia, uma geração muito tecnológica, uma geração que sabe opinar sobre tudo, mas não tem memórias. E nós, enquanto famílias cristãs, precisamos resgatar memórias que vão fazer a diferença na vida dessa criançada e dessa juventude que está crescendo. A última coisa, a última estratégia: ânimo, não temais, fé em Deus e espada na mão. Não temas, confie em Deus, pegue sua espada e lute pela sua família. Ânimo, o inimigo é grande, são numerosos, tem muita coisa para reconstruir, mas não desfaleça os vossos corações. Confie em Deus, peguem as suas espadas, reconstruam o muro e lutem pelas suas famílias. Não desistamos, é o bem mais precioso que Deus nos deu, é a nossa família. Lutem pelos seus irmãos, é o texto que diz: lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas casas. É a palavra de Deus para os nossos corações nesse encerramento. Não temais, confiem em Deus e lutem pelo seu lar. Não desista do seu filho, não desista da sua esposa, não desista do seu marido. Vocês que estão nos ouvindo nessa live, vocês que nos ouvirão daqui um mês, vocês que nos ouvirão daqui um ano, você que está neste quarto ouvindo sozinho, achando que é o último dia, não desista, não tenha medo, não temais, apanhe esta espada e lute. Feche seus olhos, nós queremos encerrar orando. Ó Deus, nosso Deus, Deus da reconstrução, Deus que enxerga todos os escombros, Deus que enxerga toda a devastidão. Eu sei que o Senhor está vendo, ó Deus, o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente aí que nos ouve, que está destruído. Colocaram fogo, destruíram, levaram suas emoções cativas, perderam o ânimo, acabaram-se as forças. O inimigo está dizendo que não vale mais a pena lutar. Para quê? Para que tentar mais uma vez? Deus enxerga
a miséria dos nossos corações. Ajuda-nos em nossas poucas forças, ó Deus, esta família que nos ouve, este marido que nos ouve, essa esposa, Deus, que disse que não dá mais, já tentou de tudo, cansou de lutar, cansou. Erga os muros, ó Senhor, deste lar. Dai-nos as melhores estratégias, Senhor. Ajuda-nos a desembainhar essa espada e lutar. Tira-nos dos meio dos escombros, ó Deus, e traz ânimo aos nossos corações para lutar pelos nossos filhos, por este filho que está nas drogas, porque este filho que está na criminalidade, que entregou o seu coração a este mundo. Restaura este lar, Senhor. Restaura este casamento, restaura esta família, reconstrua os muros, fortalece os laços, erga novamente, Senhor, para que sejamos famílias fortificadas por Tua palavra, por Teu Espírito Santo, para que mesmo que haja investida do inimigo, estejamos protegidos por Ti. Entregamos em Tuas mãos, ó Senhor, este ministério, esta família, ó Deus, que faz esse trabalho tão importante. Pastor Ezequiel, a sua esposa, os seus filhos, cada família que compõe esta igreja. Nós cremos, ó Deus, nos frutos deste trabalho e acreditamos que o inimigo ficará furioso, ó Deus, que os muros serão reconstruídos e mais uma vez o Teu nome glorificado. Assim nós fazemos essa oração no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Estamos encerrando o mês de comemoração à família. Esse é o nosso último culto, em que as famílias estiveram aqui presentes, e nós queremos agradecer cada família, queremos agradecer cada irmão que se dispôs a estar conosco, e somente agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por essa palavra tão preciosa que recebemos nesta manhã, essa palavra de renovo, e que eu tenho certeza, como o pastor falou, os muros da sua família foram reconstruídos, os laços foram reconstruídos, foram fortalecidos. Esse é o nosso desejo, e nós cremos que o Senhor operou na tua família. Eu creio em nome de Jesus que vamos ouvir muitos testemunhos de curas, muitos testemunhos de renovação de aliança, em nome de Jesus. E nós vamos declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pode declarar aí na live: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que isso seja uma verdade para você e para sua família. Aleluias. Aleluias. O meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar. Nós consagramos, Senhor, cada lar, cada família. Nós declaramos a Ti, Senhor, para Te servir. Consagramos a Ti, Senhor, toda a minha força e entendimento. Quero dedicar. Nós dedicamos o nosso lar meu lar a a Ti, Ti. Senhor.
nós entregamos a nossa família em tuas mãos, Senhor. E nós declaramos aqui nesta manhã. Serviremos a Deus. Você pode declarar conosco esse louvor? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declarei você no seu lar também. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada a minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Esse é o nosso desejo, que os nossos filhos perfumem por onde eles passarem, que seja o bom perfume de Cristo, amém. Por todas as nações. Aleluia, glória a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, pela vida da sua esposa. Aleluia. Somente o Senhor para recompensar. Amém. E nesse encerramento, eu quero tomar a liberdade de pegar 2 pontos que eles falaram aqui, só para você relembrar. Eu não vou pregar de novo aqui, que senão tá muito bom. Mas algo que o pastor Rodrigo falou aqui, eu queria que você, casal, você filho, você esposa, guardasse no seu coração. Quando ele falou, ministrou aqui, coração é terra sagrada. Coração é terra sagrada. Cuidado quando você for adentrar no território da pessoa amada, do seu filho, da sua esposa, você esposa. Esse respeito, o trato com o coração, com esse terreno tão sagrado e tão precioso. Outro ponto aqui da mensagem foi do muro. O muro tem a simbologia de fortaleza, tem o contexto de segurança. Que essa palavra esteja no seu coração. Não permita que as adversidades, não permita com que a circunstância venha abalar, venha tirar os tijolos do muro, mas sim toma a postura de colocar o tijolo, reforçar, e que esse mês, guiado pelo Senhor, guiado pela palavra do Senhor, os muros das famílias possam estar fortalecidos. E para fechar aqui, o que diz a palavra de Deus, muitas vezes você pode dizer, mas meu casamento está bem, minha vida está boa, está tranquila. Essa palavra serve para outra pessoa, serve para outros casamentos que estão passando por turbulência. Mas o que a palavra de Deus diz? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, cuidado, cuidado. Então, se o seu casamento, se tudo que foi falado aqui, você tenha o seu casamento como muros fortalecidos, segura no Senhor, mantenha o Senhor no seu relacionamento, mantenha o Senhor na sua família, não perca a visão do reino.
para que não venha, quando nós pensamos que esteja forte, que estamos fortes, como diz lá no livro de Neemias, vem uma raposa e derruba o seu muro que você pensa que estava forte. A nossa força vem do Senhor, o Deus de Israel, o Deus da nossa salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor guarde a sua família, que você tenha uma semana abençoada, uma semana guardada por Deus, e que você possa usufruir dessa alimentação forte que foi lhe dada. Que o Espírito Santo possa dar a verdadeira tradução para a tua vida, para que você tenha dias diferentes, para que os seus muros sejam reerguidos e o seu lar seja fortalecido no Senhor. Que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Será a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Pegue as suas mãos aos céus e declare: